Pronto. Aí, É, boa noite, boa noite. Tudo bem? tudo Então, hoje você é a jóia? nossa convidada, né? Boa noite a todos. Boa Eu noite. agradeço a Sobeste o convite para moderar essa live. É um grande prazer e honra estar com a Lília aqui. A Lília é a enfermeira Lília Nogueira, é membro da Sobeste, está cursando MBA Honra é em toda Gestão de minha. Saúde, é integrante de um grupo oncológico de pele, estomia e estômago do Hospital C. Camargo, no Cancer Center. E tem uma experiência, uma grande experiência em clínica médica e cirúrgica, hospitais de grande porte em São Paulo, e também experiência nesse assunto que hoje nós vamos abordar, que eu acredito que seja assim de interesse de muitos enfermeiros que estão querendo empreender. Hoje nós temos um caminho a se trilhar aí nas empresas como empreendedoras. Ela tem uma boa experiência no atendimento domiciliar, na assistência domiciliar, ambulatorial, voltado justamente para a área da estomaterapia, né? Em cuidados com a pele e estomas. Nós temos o prazer hoje, que vai ser um bate-papo agradável, com certeza, com a simpatia da Lília e todo o seu conhecimento, né? Lília, Obrigada. vou começar te perguntando, por favor, dê seu boa noite. Né? Boa noite, eu agradeço o convite da Sobeste. É um prazer estar aqui conversando contigo. Uma honra. Isso, É a honra é toda tá nossa, tudo certo aí, né? gente? Vocês estão me ouvindo? Está falhando um pouco o seu som É, para mim agora aqui, foi? né? Foi, tá bem. Tá ótimo. Eu sou Eli Tulli, sou enfermeira estomaterapeuta também, sou Sobeste, faço parte dessa família cheia de ciência e de trocas de experiência. É realmente um prazer muito grande estar convivendo com as colegas. E também fiz especialização em podiatria clínica, pela enfermagem podiatria clínica, pela Unifesp, atuo nas duas áreas, tenho clínica especializada nas duas áreas, e uma franquia nessa área, né? Fiz mestrado em educação nas profissões de saúde, então está na trilhando, e acho que nunca a gente pode parar de estudar, né? E de estar Exatamente. aprendendo. Então vamos lá, Lilian. A palavra hoje é sua, o momento é seu, né? Nosso, Obrigada. na verdade, né? Nós saímos ganhando Exato. aí com sua É, participação. não, é nossa. Bem, Lilian, que a levou a iniciar sua trajetória na assistência domiciliar? Como a estomaterapia fez diferença nessa sua escolha? Sim. Então, eu iniciei no ambiente domiciliar quando eu fui trabalhar para uma clínica aqui de São Paulo, da querida Lina Moneta, acho que todos conhecem. Uhum. E eu me deparei ali com uma atuação do enfermeiro que eu fiquei encantada. Foi o meu primeiro emprego, posso Sem, dizer. E eu fiquei encantada com a atuação do enfermeiro fora do ambiente hospitalar, né? Essa atuação do enfermeiro, essa autonomia do enfermeiro, né? Da gente conseguir, não só no consultório, mas também no ambiente domiciliar. E aí eu achei que eu precisava de uma especialização. Aí eu busquei estomaterapia para poder atuar com mais cientificidade, se eu posso dizer assim, né? De maneira mais científica, né? Porque sim, você trabalhar com tratamento de feridas vai além de você escolher uma cobertura apenas. Você precisa avaliar o paciente como um todo, né? O paciente e sem família, dúvida. quando a gente fala do ambiente domiciliar, né? E depois, no ambiente hospitalar, eu atuei com pacientes com estomia. Eu falei, não, eu preciso de uma especialização que me dê condições de atuar de maneira mais científica, nada do jeito que eu acho que tem que trabalhar, né? Sim, sem dúvida. A especialização abre um horizonte à estomaterapia. Eu acho que é momentos antes da estomaterapia, como enfermeiro, e depois da Sim, estomaterapia, né? sim, é Bem, o Lilian, divisor, né? é um divisor, verdade. Empreendedores, né, que somos, né, empreendedores de sucesso, como você Obrigada. precisa estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, né? E para Exato, cumpri-las necessita de estratégia de planejamento, não é isso? exato. Então, dentro disso, a gente tem alguns pontos importantes para a gente conversar aqui com as pessoas que estão interessadas nesse tema, que é exatamente quais são as grandes dificuldades que o enfermeiro encontra nisso. A gente sabe que uma dificuldade que nós temos, né, talvez pela nossa própria história,
é a de colocar preço, valores monetários naquilo que fazemos. Como é que Exato. você cobra esses serviços? Quais são os itens que entram nessa precificação? Como funciona para você? Sim, é muito difícil mesmo, viu, Sueli? Até porque a faculdade não prepara a gente, apesar da gente ser um gestor, né, de uma unidade, enfim, a faculdade não prepara a gente, de fato, para ter um nosso negócio, para ser empreendedor. E quando a gente começa a embarcar nesse caminho, nesse mundo, muita informação, assim, que a gente desconhece, né, muita informação técnica, né? Mas para precificar o meu serviço, eu apanhei bastante. E depois eu descobri a questão de custos, despesas, que a gente precisa deixar bem claro isso, né? E para chegar ao meu preço hoje, eu tive que, ainda mais no ambiente domiciliar, a gente tem que levar em consideração os custos, né? Então, todo o material que a gente utiliza para realizar o atendimento ao paciente, aquele que é de uso nosso mesmo, né? A nossa mão de obra, o deslocamento, né, até a residência do paciente, isso precisa ser levado em consideração na hora de precificar, né? Não adianta eu querer atender São Paulo inteiro se eu não vou ter condições, né? Até questão de tempo, né? Às vezes, aqui em São Paulo, a gente leva 1 ou 2 horas, dependendo da região, para chegar até a residência do paciente. Depois 1 hora de atendimento, depois mais 2 horas para voltar. Se você for colocar na ponta do lápis, você fica 5 horas fora, né? Então, ao longo do dia, você vai conseguir atender quantos pacientes? 1 ou 2, 3 no máximo, né? E aí que entra o nosso lado empreendedor, né? Às vezes tem um braço, né? Alguém que possa te ajudar e atender em regiões que você não alcance, né? Mas você precisa levar tudo isso em Interessante. consideração. Sim. Então, os itens que você considera são os custos com materiais, de maneira geral, e o quilômetro rodado, né? O valor Exato. do KM rodado, e o tempo, né? A gente, às vezes, não lembra muito de precificar esse tempo nosso, né? Os nossos honorários, na verdade, né? Que tem que estar Exatamente. dimensionado entre aquilo que o mercado absorve, né? Realmente aquilo que a gente precisa ganhar, e o que o mercado absorve. Né? Isso é bem difícil mesmo, né? É É difícil, e a difícil. gente não aprende isso na escola, não. A gente tem que estar fazendo alguns cursos, algumas coisas paralelamente, buscando esse conhecimento. Exato. Sim, e, bem, é um negócio, sem dúvida, e eu não acho vergonha nenhuma a gente falar que é um negócio, é um empreendimento, porque para dar uma Sim. qualidade de assistência, a gente precisa estar, além desses custos, incluir também os custos de aperfeiçoamento, né? Porque nós temos que estar Exatamente. sempre consumir um tempo pesquisando, estudando, buscando novos artigos e também fazendo cursos, né? Isso tudo Exatamente. tem um custo financeiro, físico, né, e tempo, etc. Exato. E aí, bem, tem outro aspecto que é a divulgação, né? A gente fala assim, não, eu vou fazer isso, e agora? Quem é que vai me achar? Onde vai me achar, né? Como é que funciona Exato. esse marketing? Como é que é feito isso, Lilian? É, além do boca a boca, né, que eu acho que é o comum de todos, né, independente do negócio, e eu acho que agora nós temos não sei se posso dizer uma vantagem, mas a gente tem as redes sociais hoje, né, o marketing digital, que acho Sim, que veio para somar para todas as empresas, independente do ramo, né, não só o marketing de conteúdo, mas outros tipos de marketing que a gente pode utilizar aqui através das redes sociais, parcerias que a gente pode estar fazendo, não só com o colega médico, mas com os outros profissionais da área da saúde também, que sejam ali parceiros do nosso negócio, né? E até de marketing antigo, né? Aquele marketing impresso que a gente tem que ficar divulgando, o folder, enfim, deixar em alguns lugares específicos, estratégicos, né? As mídias. é. Sim, hoje a gente tem muito mais facilidade, né, É, de realmente dar essa comunicação. E o que eu acho difícil nessa comunicação, na verdade, pela rede, é nós termos nosso público-alvo realmente como um seguidor, né? O nosso é, público, as pessoas que nos seguem, geralmente são os nossos amigos, né? Então, acho que é, esses amigos também, na verdade, os outros enfermeiros, podem e devem ser também divulgadores daquilo que nós fazemos. Aquilo que você sim, comentou, a gente precisa de braços, né? Às vezes você não pode é, atender uma região, mas o outro pode. Então, se a gente realmente tiver uma união em relação a isso, às vezes até em cidades diferentes, fica sabendo, mas na minha cidade não tem, às vezes você tem uma colega
está lá e um vai ajudando o outro, sem dúvida. Eu faço isso Porque é um muito. trabalho realmente difícil, muito difícil, né? Sim, Da gente divulgar e de ser reconhecido como um profissional autônomo nessa área, com condição de estar exercendo a sua profissão, os nossos cuidados, né? sim, Com conhecimento, etc. sim. Bem, o que você mais, quais são os serviços que mais você realiza nesses seus atendimentos? Qual é a sua demanda, como é que você trabalha? Eu atendo mais pacientes com lesões de pele, com feridas e com estomias. No ambiente domiciliar é mais paciente com lesão, mais o meu público, né? Lesão por pressão, úlceras venosas, arteriais, são os que eu mais atendo. E agora está vindo um público bastante de estomia. Sim, a estomia tem surgido mais, Lívia, então? Tem surgido. Mais complicações? Não, Ou na só verdade as orientações? é mais orientação. A pessoa que acabou de passar pela cirurgia, pela confecção da estomia, e tem bastante dúvida, porque não são bem orientados no ambiente hospitalar ainda, né? Ainda tem essa dificuldade, até em questão de muita informação na hora que está indo de É, alta, né? E aí acaba não absorvendo as informações. Aí quando chega em casa, que aí é ela e ela mesma, aí tem bastante dúvida, acaba tendo aí bastante surgem as dermatite. dúvidas. É, Não sei se você observa isso, eu acho que também acontece que mesmo que ele receba informação no hospital, a tensão, né, emocional, a tensão nervosa, que a pessoa está ali naquele momento de alta, com tantas informações, vivendo exato. um futuro que não sabe como vai ser, né, tudo novo, acho que as pessoas não conseguem muito absorver. Essa assistência Não. pós-operatória, orientação para cuidado com os estomas, realmente a gente tem que estar trabalhando muito, divulgando bastante, o quanto a gente pode estar sendo importante essa orientação nas complicações mesmo, né? E na qualidade de Sim, vida dessas pessoas. Eu tenho exatamente. observado muito isso. A pessoa, eu sei que foi orientada, a colega lá orientou, mas, entretanto, ele tem dificuldade quando chega em casa e começa, então, as dúvidas. Então, esses serviços realmente seu, domiciliar, de outros colegas também, ele acaba sendo de grande utilidade, né? E Sem muitos dúvida. acabam não passando na orientação pré-operatória, né? Muitos acabam tendo cirurgias de emergência, né? Então, o pré-operatório essa pessoa não teve, né? Não teve a oportunidade de ser orientado também. Sim, tem. Infelizmente tem, né? Infelizmente ainda tem esse agravante, né? As pessoas não foram orientadas. E em relação às feridas, o que você observa? Quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm? Como você se encontra, se acha É, no seu dia a dia? a ferida tem muito cuidador, né? Tem muita gente que conhece de ferida, né? É Não aquele pelo velho ditado, mal. né? De médico louco, todo mundo entende um pouco. Exatamente. As pessoas não fazem por mal, mas quando você chega na casa, na residência do paciente, sempre tem uma orientação feita por um vizinho, por um amigo, por um familiar, né? E às vezes essa orientação é mais forte do que a orientação do profissional. Então, para você ir e demonstrar que precisa mudar certas coisas, às vezes não é nem o cuidado com a ferida, mas o cuidado geral como um todo, né? Você tem que ir a passos pequenininhos para conseguir mudar isso, né? Essa é a maior dificuldade É, que eu sinto, assim. interessante, né? Nós temos uma resolução específica aí para a atuação da equipe de enfermagem em atenção domiciliar, né? É, E essa resolução nos deu norte, a resolução de 2014, né, 464 de 2014. sim. Eu acredito que muitos dos nossos colegas estão nos acompanhando, conheça, mas seria interessante você falar um pouco sobre essa resolução, porque tem colegas que ficam inseguros se pode ou não pode fazer, se pode sozinho lá dar o atendimento, o que o nosso Conselho Federal, COFEM, tem em relação a isso.
Sim. Essa resolução, basicamente, ela nos norteia, assim, na nossa atuação. Recomenda-se que, mesmo que seja no ambiente domiciliar, o paciente tenha um responsável legal, né, um representante legal. Não orienta a gente a atender o paciente sozinho, né? E tem a questão do prontuário também, que é importante. Depois da avaliação do paciente, a gente definir a conduta, enfim, a gente tem que registrar isso. E o prontuário é o nosso meio, assim, né? E durante o atendimento domiciliar, o prontuário tem que ficar na residência do paciente. Muita sim. gente não sabe disso, eu não sabia até há um tempo atrás, mas tem que ficar na residência do paciente. Mas assim, a gente tem que pensar na questão do sigilo também, né? Porque não é porque está na casa do paciente que todo mundo pode abrir ali e dar uma lida, né? Então a gente tem que combinar com o paciente um local que não invada a privacidade dele, né? O sigilo, né? Mas ele tem que ficar dentro da casa do paciente, até se outros profissionais assistem esse paciente, para eles saberem o que está sendo feito ou não. Sim. Deu uma tremida. O que deve constar nesse prontuário? Você acha importante que conste nesse prontuário? Todo o histórico do paciente. Isso. Todo o histórico do paciente, toda a avaliação, todas as ações, as atividades que são realizadas. Então, toda vez que você for realizar o atendimento, você precisa deixar registrado isso em prontuário. Mesmo que você tenha um prontuário eletrônico, o prontuário físico tem que permanecer na casa do paciente. Então, é toda a sua assistência. Depois que você avaliou o paciente, coletou as informações, fez o histórico, a anamnese, enfim, você precisa dar o seu diagnóstico, você precisa fazer toda a sua SAI, né? Criar protocolos para poder embasar a sua assistência também. Isso precisa estar descrito em prontuário também. Não sei se na skincare é semelhante. Sim. Tem esses cuidados. Nessa assistência domiciliar, por essa portaria, por essa resolução, nós temos algumas modalidades, que isso confunde muito. O que é home care, na verdade, não deixa de ser home care, é um cuidado em casa, né? Mas consagrou-se como home care aquela internação domiciliar. Essa resolução, ela fala sobre essas modalidades, né? Sim. É uma assistência domiciliar. Que é uma visita, né? Que a visita do enfermeiro é mais pontual, né? A internação, quando o paciente está internado, mas no ambiente domiciliar, então ele precisa de uma assistência mais próxima, assim, de até 24 horas por dia, né? Acho que travou sua câmera. Ou é a minha, gente? Travou? Voltou. Eu estou te ouvindo. Tá? Estou te ouvindo. Tô. Tá. Tá falhando um pouco, mas eu estou te ouvindo. Não sei se para os outros estão. Se tiver, gente, comenta aqui, por favor. Estou atento aqui nos comentários. Então, a questão da internação, que precisa de uma assistência mais próxima, aí 24 horas, uma assistência de enfermagem mais 24 horas, né? E tem a questão do home care também. Escreveu que tá tudo certo. A modalidade que você trabalha, na verdade, é a assistência domiciliar. Assistência domiciliar. Eu vou, presto um serviço para o paciente e não fico 24 horas, né? Igual a internação. Nessa assistência, que tipo de material que você utiliza, de equipamentos, o que é necessário? Tá. Eu costumo utilizar no ambiente domiciliar e até quando eu faço consultório, tudo descartável, o mais descartável possível, tá? Então, o que é do paciente já fica na residência do paciente, até para não utilizar de um paciente para o outro, né? E o que eu utilizo lá na residência do paciente é tudo descartável. Tudo. Forro, saquinho para desprezar material, tudo. Aí eu levo tudo numa maleta. E tá travando para mim. Tá travando, gente? Agora a imagem da Sueli ficou mais clara para mim, ficou mais nítida. Antes estava um pouco mais estremecida. Acho que eu acho que é luz mesmo. Questão de iluminação. Então, você leva tudo e, por exemplo, eu falo que nós somos mosquinhas varejeiras, né? Porque a gente entra em várias residências, né? O enfermeiro entra em várias residências, levando seu material.
Então, esse Exato. cuidado aí, eu gostaria que você abordasse bem detalhadamente, acho que é uma dúvida, é uma coisa importante a gente estar falando, sei que muitos Sim, enfermeiros sabem disso, mas na hora que vai dar assistência, às vezes a gente está tão acostumado a estar dentro do ambulatório, dentro do hospital, ou dentro do seu próprio consultório, e como é que deve ser, como é que você realiza e você orienta que que os profissionais façam esse cuidado, os cuidados ao entrar na casa da pessoa, todos esses sim. itens aí que são tão importantes, né? Sim. A gente não pensa assim, né? Tipo, o paciente, quando ele está no ambiente domiciliar, às vezes tem aquele domiciliar no ambiente hospitalar, muitas vezes a gente tem pacientes que estão em isolamentos, né? Pseudomonas, acineto, até os isolamentos por aerossóis, gotículas, enfim. Quando a gente vai na casa do paciente, antes da pandemia, muitas vezes a gente não tinha esse cuidado, né? De pensar, nossa, mas será que eu tenho que usar descartável? Será que esse paciente tem alguma bactéria muito resistente, né? Porque daqui eu vou para um outro paciente, eu vou utilizar o mesmo jaleco, né? Estou entrando na residência do paciente, depois de andar na rua, enfim, quais os cuidados que eu tenho que ter? E isso me fez pensar, gente, eu já utilizava muitas coisas descartáveis, mas agora eu coloquei mais coisas que eu não pretendo tirar. Né, quer usar touca, quer usar máscara, avental descartável por cima do nosso jaleco mesmo, né? A questão do propé. Eu não achei um propé ainda adequado, então eu utilizo a touquinha nos Toquinho. sapatos quando eu entro na residência do paciente. A gente vai inovando, né? Da enfermagem, a gente é bem É, criativo. Mas isso. justamente para não ter esse cruzamento de um paciente para o outro, né? Porque às vezes a gente até pergunta, já ficou em isolamento alguma vez? Aí a pessoa, não, eu fiquei num quarto lá, não sei o quê, mas eles não conseguem passar a informação direito, todos, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Sim, é uma preocupação, sim. E, inclusive até em relação ao carro, né? Porque a gente usa o carro Exato, para o trabalho, mas também usa com a família, e a gente entra e sai nesse carro, né? São cuidados que exato, eu acredito que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas também, sim, eu sempre falo assim, do limão a gente pode fazer uma boa limonada, né? Então, assim, tudo que nós estamos exatamente. passando hoje, você colocou, com a pandemia nós ficamos mais cuidadosos ainda, repensamos alguns desses cuidados, ao entrar na casa da pessoa, esse uso do calçado, né, que vem da rua, que Sim, passa aqui, passa quanto é canto, da roupa, e tudo isso, e a gente pensando também sobre o veículo, porque na verdade nós cuidamos e temos que nos cuidar e de cuidar da nossa família também, né. uhum. Eu não encontrei, até eu não sei se você encontrou, eu não encontrei nenhuma normatização em relação aos veículos, né, que nós utilizamos É, nesses serviços. Nesse serviço, tem normatização para sim, serviços que transportam pacientes, etc., né, mas nós sim, não sim. transportamos, só transportamos as bactérias, né, de um lado para o É, outro, então como é que a gente vai estar higienizando? Agora, com a pandemia, algumas empresas que fazem higienização de veículos lançaram algumas coisas, pulverizam, não sei, nada, assim, realmente uma forma de estar prestando um serviço. Mas eu não os- encontrei realmente nenhuma normatização que o produto utilizar, alguma coisa. A gente acaba utilizando aquilo que a gente conhece já como higienizadores, né? sim, lembrar, que eu até esqueci de comentar, eu sempre higienizo a maleta com álcool 70 antes do procedimento e depois, Aí você mas carrega uma maleta isso, com mas eu tenho instrumentais. tentado com os instrumentais, mas eu tenho tentado fazer kits para o paciente, aquele paciente que já está em atendimento, que eu já sei o que eu vou utilizar, fazer um kitzinho, já deixar tudo separadinho para não precisar ficar entrando com todos os materiais, né? É claro, se eu vou fazer um desbridamento, algo do tipo que eu não sei o que possa acontecer, aí eu já deixo algo mais já separado, um extra no caso. Sim, sim. Uma preocupação também que eu acho que a gente tem é em relação ao calor, né, do material dentro né, o Do aquecimento do veículo. material dentro dos carros com esse calor todo que está É, fazendo, com o é, sol, também é uma é, preocupação, né? Você é. tem você tem feito algum cuidado em relação a isso? Eu não tenho deixado muito os materiais, aqueles. Né? Assim, eu tento tirar do carro quando eu Curativos, saio. material de É, estomia, eu tento tirar do carro. Ainda mais material de estomia, aqueles hidrocoloides, assim, quando se você deixar no carro não muito suporta o tempo, calor.
não suporta. Então, tem não que tirar. suporta o calor. Mesmo se deixar caixa térmica, eu ainda não testei, mas eu acredito que não dure muito tempo. Tem que ser realmente, acaba aquecendo também, mas uma forma da gente preservar esse material, né? Do calor. Exato. E aí realmente fazer kit, já fazer com os kits certinhos, funciona. É um trabalho difícil, sem dúvida, né? A gente vai se É difícil, adaptando, né? né? Porque tem a deslocamento, tem pensar em todo o material que vai levar, tem que ter muita organização, né, Lívia? Até porque se Muito faltar, e depois começa a planejamento, né? fazer, né? Exato. É, tem que planejar muito bem a assistência, né? E Exato. mais difícil ainda quando a primeira visita, né? E Que a falhou. gente não sabe, a primeira visita, né? E você A não primeira sabe o que vai visita. encontrar, né? Exatamente. Primeira visita a gente não sabe o que vai encontrar, É né? O que difícil. passa pra gente uma situação é quando chega a realidade, por vezes, é outra, né? Sim. Como enfermeiro, a autonomia do enfermeiro fora do ambiente hospitalar, realmente ele é um grande ganho, né, para o É, enfermeiro. O somaterapeuta tem competência para isso, dentro da área de atuação, mas, na verdade, ele também nos obriga, né, e nos cobra muitos cuidados, né, em relação uhum, à documentação, a fazer, a se resguardar, né, lembrar sempre que o prontuário, a gente fala assim, o enfermeiro anota pouco, não escreve o que faz, né, quer dizer, nesse exatamente. atendimento como autônomo, isso não pode, em canto nenhum pode ser desleixado, muito menos num atendimento onde nós estamos agindo como autônomo, fazendo diagnóstico de enfermagem, prescrevendo cuidados, realizando cuidados, né? Então, Exatamente. a documentação, ela é fundamental, né, em relação a isso. Uhum, concordo. E Você por tem isso até. alguma coisa mais a cor? Não, Pode ficar à acho até. vontade, pode. Acho que é por isso que a gente tem que aprender também a realizar o registro fotográfico da lesão, né? Realizar o registro Uhum. fotográfico e lembrar de não utilizar isso fora do que é proposto, né? A gente tem que realizar o registro fotográfico para a gente acompanhar a evolução do tratamento, né? Porque muitas vezes, quando a gente está lá atendendo com uma certa frequência, a gente, a olho nu, a gente não percebe de fato aquela mudança, né? Mas quando a gente tem um registro, até para a gente mostrar para o familiar, né? Tem que falar, mas está demorando para cicatrizar. Às vezes, com registro, a gente consegue mostrar de fato como que está esse tratamento, né? Se está evoluindo, se está estagnado, se está tendo um retrocesso. Então, é importante a gente também, dentro do prontuário, a gente estabelecer uma frequência aí para a gente realizar esse registro fotográfico, né? Sim. E aí, esse cuidado que você observou aí, de realmente do sigilo dessa fotografia, dela ser usado, não é uma fotografia, é uma documentação, realmente, né? Exatamente. Exatamente. Que deve ser preservada como documento, com sigilo, com assinatura, permitindo isso aí, com Uhum. autorização do paciente, mesmo para acompanhamento. São cuidados que nós temos que ter com esse prontuário, cuidados legais, para que não tenhamos a ter problemas futuros, né? Problema Sim, futuro. sim. Aqui tem uma pergunta, o seguinte, se você conhece o EMAD, e também se deve ser feito Não, ser feito este prontuário. não conheço EMAD. O que Com a seria? sigla, Prontuário eletrônico? eu imagino que sim, o colega botou como uma sigla, eu realmente também não conheço com essa sigla. A Miriam, se você puder nos colocar alguma coisa. De qualquer forma, o que a gente tem como legislação é que esse ponto que fique uma documentação na residência, a evolução, para que o outro profissional que vá dar os cuidados, ele também possa ter acesso a isso. Se nós trabalhamos como autônomo, como serviço, como empresa, ou como um profissional autônomo que vai até a residência, se a gente tem esse prontuário só nosso, né, é diferente de quando você tem um serviço multiprofissional, né? Essa Exatamente. assistência que nós estamos discutindo aqui é exatamente a assistência do profissional especialista que vai, às vezes, dar um parecer, vai fazer uma prescrição, ou vai até prestar os cuidados mesmo. Muitas vezes
nós somos chamados para dar um parecer, né? Para poder fazer uma prescrição, orientar o tratamento, ou até dar um parecer solicitado por um médico ou por um outro qualquer profissional que está acompanhando o paciente. Então, não é tão fácil assim ter acesso ao nosso prontuário eletrônico, por exemplo, né? Essa é a minha vivência, não sei qual é a sua. Mas, então é importante, nós temos deixado mesmo lá, porque o outro profissional, ao final seguinte, chega e verifica o que está sendo feito, qual é a evolução da lesão, e ele possa dar continuidade através disso aí. Sim. A gente aguarda aí que a Emília nos esclareça mais isso aí, né? Uhum. Eu já atendi vários pacientes que estão em atendimento, assim, tem lesão, mas estão fazendo atendimento também com a fisioterapia. Então, para o fisioterapeuta também foi importante ter esse prontuário, né, para poder acompanhar, ver como é que tá. Acho que ela colocou aqui, né? Eu tenho uma perguntinha, eu vou achar lá. O que você acha mais funcional? O paciente comprar o curativo ou você oferece esse produto? Ou você oferecer o produto, levar o curativo? O material. Eu até ofereço material para ele, mas assim, eu faço uma receita para ele comprar, ele ver o melhor preço, enfim. Eu acho interessante o paciente comprar o produto e ele deixar já lá na casa dele. Agora, se tem muita dificuldade ou se precisa de uma conduta mais imediata, eu levo alguns materiais específicos que ali na hora a gente acaba conversando. Sim, está respondido, acho que a Juliana Castro, né? Isso. Bem, a colega do Cura Pele está perguntando também, pedindo para você falar um pouquinho sobre o descarte dos materiais que você usou no paciente. Como é feito esse descarte? Olha, o descarte, pelo que eu vi, assim, de curativo, a gente pode colocar no lixo comum mesmo. Agora, os pérfuro cortantes, tem uma empresa que a gente pode pedir para retirar. A gente coloca numa caixinha de descarpaque e tem uma empresa que retira. Depois tem que entrar em contato, assim, se não me engano, acho que é na prefeitura que eles vêm retirar. Tem prefeituras que fazem isso aí, esse recolhimento nas residências, né, não é tão comum. Sim. Quando a gente tem uma empresa, não sei como funciona quando essa pessoa só faz o atendimento dessa forma, tem que realmente consultar a prefeitura, mas a gente contrata, no caso nós temos contratado uma empresa que faz todo o recolhimento desse do material infectado, né, em sacos próprios, sacos brancos, etc. Então, nos nossos atendimentos, eu vou responder para a Cura Pele. É legal. Nos nossos materiais, a gente faz assim, a gente coloca esse saco branco, fecha, coloca outro saco por cima, né, leva para o carro e depois lá na unidade leva para ter um espaço, eles exigem que você tenha um local para armazenar esse lixo, né, coloca naquele local que não é o lixo comum, é interno, com algumas características, fica lá e periodicamente, depende do contrato, semanal ou quinzenal, depende do volume, ou diário, né, depende do volume, essa empresa contratada a gente paga por quilo do material, né, a empresa contratada vem, pesa, leva e leva esse lixo. Então, realmente é uma forma, quando você tem que consultar na prefeitura mesmo, viu, para verificar os colegas que têm essa dúvida, para ver como é feito na sua cidade. É uma dúvida comum que a gente tem, mas que no início, quando você está começando, está fazendo atendimento domiciliar autônomo, são muitas informações que você precisa ir atrás, né? Eu não tive problema até agora, graças a Deus, mas já entrei em contato para ver a questão não só de retirar os pérfuro cortantes, como também do lixo contaminado. Tem que lembrar que esse lixo contaminado, ele vai para o lixão, né? E que às vezes, infelizmente, hoje nós temos as pessoas que procuram coisas no lixão, né? Infelizmente. É complicado, né? Então, certo é a gente realmente ver onde descartar, onde levar, isso é um cuidado que tem que ter. Você tem que levar seu lixo em sacos brancos, né? Às vezes você presta serviço para algum operador de saúde, eles têm essa conduta, então depende muito do que... Tem que ter esse direcionamento mesmo.
Aí perguntaram aqui, será que os funcionários aprenderam a lavar as mãos? Na Aí outra pandemia, responde, né? eu lavo tanto a mão que só Jesus Cristo. Eu acho que a gente agora aprendeu muita coisa, né? Quer dizer, lavar as mãos a gente já tinha Exato, esse cuidado como enfermeiros, eu acho que criou um hábito exato. desde a escola, né? Mas hoje a gente E está a gente assim, fica como até mais fiscal também, né? exagerando até nisso. Né? A gente fica como fiscal das outras equipes, principalmente no ambiente hospitalar, né? A Sâmia entrou aqui e fala, duas queridas. Ah, eu adoro a A querida Sâmia. Sâmia, a Sâmia é o meu orgulho também, eu como muitas outras aí, né? A Sâmia é uma Ai, querida. ai. Tá bom, ver se tem mais alguma pergunta. A Lulu Marques disse o seguinte, que a caixa térmica é uma boa dica. Né? Como a gente também tem o nosso serviço domiciliar, a gente tem usado as caixas térmicas mesmo, ajuda bastante. E isso que a Lília Ajuda. colocou, de deixar o material, isso diminui muito, né? É deixarmos já o material ali. Não que nós vamos carregar mais instrumental e alguma outra, uma reserva, né? Para Sim, um caso ou outro, uma mudança. A verdade diminui muito essa situação do material dentro do carro e de realmente perder a qualidade, né? Perder a validade, a qualidade, a sim, integridade dele pelo calor. Então, cada sim, um tem o seu lá, tem sua caixinha lá dentro, arrumadinho, organizado, e conforme já vendo que vai terminando o material, já solicita, e assim a gente vai tendo mais segurança, né, Lilian? sim. Tá. A Luciene está perguntando o seguinte: quantas visitas tem que fazer por dia? Você faz por dia? Você falou no comecinho, mas você puder repetir agora? Quantas visitas você consegue? Você está numa cidade grande. Aqui nós É, temos colegas de toda a parte de todo o Brasil. Nós do interior levamos a vantagem de poder fazer mais. E você, como é que você trabalha é. isso em São Paulo? Em São Paulo, eu comecei a limitar a minha área de atuação. Área de atuação, não, minha região de atuação, né? A região. A região de atuação. Então, hoje eu moro na Zona Oeste. Eu não consigo atender a Zona Leste, né? Que são mais de 2 horas para chegar lá, dependendo do local da Zona Leste. Em outra Então, cidade. é outra cidade, não tem como. Mas é mais É, perto, é mais fácil chegar a gente chegar em outra cidade do que vocês lá aí. não, se eu for daqui até a praia, eu chego muito mais rápido do que chegar em Itaquera, no caso, né? Então, É. não compensa. Então, para não ficar muito tempo na rua, que isso também é cansativo, né? E chegar lá e atender um paciente, não tem como. Então, hoje eu limitei a minha região de atuação, né? Então, acho que limitando, eu consigo fazer aí até 4 visitas, 5 no máximo por dia. Porque você tem que dar tem que pensar no tempo que você vai parar para almoçar, para se deslocar. Então, umas 5 é o máximo que eu consigo atender para dar uma assistência de qualidade. Tá. E aí tem que pensar em toda a Isso logística também, né? tem que ter logística, fazer o roteiro, né? E para ele possa Exato. aproveitar mais, e também a logística em relação a trânsito, com certeza. Por exemplo, você está tratando de fazendo tratamento de ferida. Eu não faço curativo, a gente faz tratamento de ferida, tratamento de lesões, né? Você Isso. está acompanhando, tratando de uma ferida. Quantas vezes você tem quantas vezes por semana você vai? Como é que funciona isso na sua organização da sua agenda? Na organização da sua agenda. Depende de como tá essa lesão, né? Dependendo, eu vou 3 vezes na semana, dependendo, eu vou 2 vezes 3 vezes. na semana. Sim. Depende muito. Agora, diariamente é difícil. Hoje nós temos Travou. tecnologias que nos ajudam muito, né, em relação a isso, né? É, Nós temos é. tecnologias que nos ajudam muito em Sim, relação a sim, isso, né? sim, sim. A gente consegue espaçar Bom, mais as visitas, né? a colega da Cura Pele, ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte, como é que você faz para quebrar o gelo no primeiro contato com a família e o paciente?
Ah, eu acho que é muito de cada um, né? Nós vamos conversando, né? Cada um tem seu jeitinho, né, de conversar. Acho que se você chegar muito querendo impor, dizer o que tem que fazer ou deixar de fazer, acho que você aumenta esse gelo, né? Então, acho que tem que ir aos poucos. Saber quem participa do cuidado do paciente, envolver essa pessoa no cuidado também acho importante para não deixar uma coisa muito. Eu sou o profissional da saúde, você é o familiar, eu termino. Acho que as coisas equilibradas. É, tá falhando. Deu para ouvir ou cortou? Cortou um pouquinho. Não sei se cortou para os dentes. Está Cortou, ouvindo bem? gente? Estão ouvindo bem? Ninguém colocou nada aqui, Não colocou. né? O seguinte, em relação ao curativo secundário, como é que você faz? Como é que você orienta a família? Quando você O faz curativo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como é que você faz? Qual a orientação? ó, o curativo secundário, né, aquele que só tem a gase e o micropor, dependendo do que aconteceu, sei lá, saiu durante o banho, eu oriento como fazer o curativo secundário, tá? Mas eu oriento a me avisar também, para que eu saiba o que aconteceu. E eu deixo um manualzinho também na casa do paciente, com algumas orientações básicas, assim, sabe? Você perceber que a ferida teve uma alteração significativa, me avisar, tipo, você vê que aquele curativo começou com odor, estava com bastante exudato, mas não fazer sozinho, assim, só se saiu durante o banho, aí faz o curativo secundário. Aí você ensina a cobrir, né? Como é que Exato. você ensina para o banho? Qual o cuidado que você orienta? Sim, eu oriento a proteger ali com filme plástico transparente, de preferência. Tá indo, gente? Tá parecendo aqui congelando, tá tremendo. Tremendo, desfocado. É, mas acho que o áudio. Dá pra ouvir o áudio direitinho? Ou só a imagem que tá tremida? Eu estou vendo essa imagem um pouquinho, só de vez em quando dá uma sumida, não sei Dá uma os sumida. demais, mas estou Tá, ouvindo muito bem. tá. Então, eu oriento a proteger durante o banho. Tá? Eu deixo até essas orientações no manual para que o familiar e o paciente tenham acesso sempre que precisar. Sim. Bem, voltando ao assunto lá que a colega colocou em relação a quebrar o gelo, ao quebra-gelo, né, que esse é muito pessoal, né, o jeitinho da gente estar entrando e tal. Um ponto importante, eu gostaria que você falasse um pouquinho, acho que é um assunto, talvez que seja dúvida das pessoas, em relação a essa postura diante das famílias, os conflitos familiares, né, que a gente Sim, enfrenta, sim. ali, familiares de filhos, irmãos, né, etc., marido, etc., esses conflitos que a gente acaba presenciando, né, e que é comum em todos os lares, mas que a gente tem que Exatamente. ter uma certa postura em relação a isso. Qual a sua experiência aí, o que você tem encontrado por essas suas Já, andanças? já presenciei bastante conflito. E o que eu costumo fazer é não me envolver. O máximo que eu puder é não me envolver e não absorver também, né? Porque não tomar partido de nenhum dos lados, né? Porque às vezes chega um com uma orientação, o outro chega com outra orientação, enfim, e aí fica às vezes eles não se conversam, e aí você fica numa saia justa, e eu acho que o fundamental é você não se envolver. Sim, Ter uma postura ética, realmente né? tem que ter uma postura ética, né? E não precisa nem falar isso, né? Mas a ética está em relação a comentar, né? Fazer comentários de uma casa para outra, de um caso de Exato. paciente, citar, que às vezes acaba conhecendo. Hoje nós temos até o cuidado, na documentação fotográfica, a orientação é nem colocar as iniciais, para que realmente não haja possibilidade da pessoa ser identificada, né? Caso a gente vá dar uma aula ou vá publicar em algum livro, alguma coisa, apesar de estar autorizado, a gente tem a preocupação de estar colocando um número de prontuário, né, sem identificação da empresa que está fazendo, dos cuidados,
para que as pessoas realmente mantenham sua privacidade, né? Seu sigilo. Exatamente. Né? Gosta de se expor dessa forma, né? Exatamente. E essa que você comentou lá na frente, atrás, sobre a divulgação nas mídias, a gente tem visto colegas postando, né? Estomas, feridas, etc. Além de ser muito desagradável, a gente pegar um minutinho para dar uma olhadinha na rede, olhar, até relaxar um pouquinho, ver alguma coisa de algum amigo, e acaba se deparando com essas fotos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu sempre penso assim, será que eu gostaria de ver uma parte do meu corpo exposto numa rede social ou de um familiar, né? A gente tem que pensar nisso. Nossa, Lília, é muito isso aí, a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente fala tanto de empatia, né? E a gente tem que ter empatia nesse momento, né? Ter empatia na hora de divulgar a foto de um paciente seu, né? Então, a Neide, não é Neide não, Eneli Fernandes pergunta que quando a lesão é na região sacra, como proteger? Para o banho, até para os efluentes mesmo, né? Para fezes, urina, etc. É uma região bem ingrata, assim, para a gente proteger durante o banho, né? Mas eu protejo com um filme transparente, eu faço uma âncora ali com uma fita ou microporo que tiver disponível para proteger durante o banho. Mas assim, como é uma área ingrata, né? Se o paciente eventualmente evacuar, enfim, sujar o curativo, a gente precisa trocar. Não tem muito o que fazer. Agora, durante o banho, para não molhar, é só com filme transparente mesmo. E a gente até pode utilizar recursos, né? Aquela película não, como um curativo secundário, né? Ao invés de usar um microporo, uma fita adesiva que a gente está habituado, que aumenta a impermeabilidade, né? Deu para Estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Deu para ouvir. Estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui para te fazer, né? Para fazer para você. Tá. A Miriam está comentando que a equipe profissional de assistência domiciliar é um projeto do governo federal, realmente pelo SUS, o Melhor em Casa, tem alguns projetos assim, né? Os próprios operadores de saúde têm trabalhado também com isso, né? Ela está comentando nesse comentário, que faz a parte da atenção básica. Né? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Daqui a pouco vai dar o nosso tempo, infelizmente. Você está controlando o tempo. Quanto tempo falta? Falta uns 5 minutinhos. Aqui é a convidada que controla o tempo, né? Não, assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, de jeito nenhum. A Eliette está lembrando aqui, né? De não esquecer de pedir autorização, de assinar, deixar assinada, né? De ter isso guardado com você. E é uma observação muito importante, porque ainda tem o seguinte, a gente tem que ter esse documento conosco, né? Sim. Se você deixa no prontuário, aí você sabe se existe alguma maldade em relação a isso, esse documento desaparece. Então, esse documento tem que ser guardado, né? Uma cópia pode ficar lá, mas você tem que ter uma cópia. Outra coisa muito importante, não sei se você tem preocupado com isso, de orientações que são feitas, orientações muito básicas, que o cuidador assine, né, a ciência e que você tenha isso documentado para problemas futuros, né? A documentação fotográfica e essa documentação também, a assinatura dessas orientações. E tem uma série de cuidados que nós temos que tomar mesmo esse cuidado, essa carreira solo, né, como autônomo. Tem vantagens, mas também a gente tem que estar cuidado. A gente está prestando serviço para uma operadora de saúde, prestando serviço para outra empresa. Então, nós temos que nos resguardar mesmo. Já que nós estamos no nosso tempo final, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, pelo menos que eu tenha visto. Eu gostaria que você desse sua mensagem final, sua palavra final, alguma recomendação, seu parecer final.
O que você comentou a respeito do termo, eu acho válido, eu tenho um termo, e até que aborda os cuidados que tem que ter, seguir as orientações que foram feitas, a questão de observar o manual, a questão de assinar autorizando o registro fotográfico, né? Eu acho super válido e deixo uma cópia no prontuário do paciente e tenho uma comigo. Então, são duas vias que o familiar ou o Eu também paciente faço assim, dessa tem que forma. assinar. E eu não inicio o Tá, tratamento pessoal. enquanto não tem termo. E Tá pode assim. falar, desculpa. Não, não, pode falar. Não, e eu ia agradecer, na verdade. Eu acho que empreender na estomaterapia, na enfermagem, é um desafio, mas é um desafio muito bacana, muito gostoso. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas é muito Sim. gostoso esse mundo a de ser descoberto, assim. Eu agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui conversando com você e com todo mundo que participou da live. Com certeza foi muito rica. Aline, foi um prazer. Eu não te conhecia, só, né? Foi um prazer estar aqui, a sua simpatia, toda a sua juventude aí, com tanta Obrigada. competência, batalhando para um caminho novo. E eu acho que essas discussões e as colegas que fizeram comentários, eu agradeço, porque só ajudou, são pessoas que a gente percebeu que têm experiência, que nos ajudaram muito aqui com suas perguntas, com seus comentários. Nós estamos Sim, recebendo vários comentários aí em relação a gostaram da live, etc. Então, eu acho que nós podemos, obrigada. pelo tempo, já está terminando aí, né, Lilia? Estamos Já encerrando, tá né? em Pelo cima. tempo. Sim, Então, vamos encerrar antes que sim. nos derrubem. Boa noite a É, todos, obrigado pela boa noite. participação. Foi um prazer estar com vocês. Vai ficar salva, não esqueça de salvar, viu, Vivian? Isso, Me pode perguntaram se deixar. vai ficar salva, não esqueça de salvar. Ficará salva sim, depois vai lá para a Sobeste, Por perfil da no Sobeste. YouTube. Isso, para o YouTube da Sobeste. Boa Boa noite a noite, todos. gente. É, Tirar aqui. sim.